Boa noite, pai. Boa Tá noite, ligado? Felipe. Oi? Eita! Não entendi. Deixa eu Boa mostrar uma noite, parada pra Felipe. vocês aqui, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Boa pai. noite, varão de Deus. Boa noite, Patrick. Boa noite, pai. Pô, vocês estão. Caralho. Estão testando minha paciência, me chamam de Felipe. Patrick é brabo. Pô, tô doido pra tomar uma canelada que nem aquele cara. Não é? Aí quero ver que. Aí todo mundo ficou quieto, né? Caraca, a marretada lá, hein? Você tá louco? Eu vi o vídeo lá. Que marretada que foi aquela, Patrick? Ué. Me chama de Felipe. Continua nessa brincadeira aí. De mau gosto, vai. Ei, Patrick, Tá mas bonito, se então. você, Tá se você bonito tiver hoje, que brigar Felipe. hoje, dá conta? Eu, filho. Meu irmão, sou pitbull, filho. Vou cair, mas vou cair mordendo. Não tem essa não. Felipe tá mais forte? Só se for no toba dele, filho. Mas tiver E que aí, cair, eu caio varão, deu batendo. ruim Tem a essa entrada não, do soro Matheus. inverso. Oi? Deu? A entrada do soro inverso, você falou pra me fazer no WhatsApp, deu ruim. Deu ruim então. Fechou, pai. Patrick, pai, Já, hoje vai ser o já quê? parei por hoje. Matemática também ou... Hoje vai ser continuação da matemática, pai. Essa semana toda é matemática, né? Show de bola. Show? E vocês aí, galera? Alguém tem alguém que estava na última aula aí? Eu vou colocar aí no chat, tá? Para não ficar mal a gente falando. Fez a matemática que a gente colocou lá? Coloca um para sim, dois para não aí, para me saber. Deu Eita, para pagar a aula, Zamadei. bota três. Caramba, ligar o Tem microfone merda, no hein? banheiro é peso. Cara mijando na aula, velho. Não, Quem não foi foi isso não. aí? Quem foi isso aí? xixi, velho. Sacanagem Quem isso foi aí. isso aí? Eu vou atrás depois no chat. Só vai vendo. É isso que dá. Eu deixo o microfone aberto um pouquinho, a galera faz uma carniça dessa, né? Mas aí eu fecho todo mundo, também sou ignorante. Eu mutei todo mundo, galera. Vou deixar o mesmo esquema, vou liberar para vocês aí. Mas quem entrou e deixou o microfone ligado sem querer, vai ficar mutado, beleza? Então, se quiser abrir para poder perguntar alguma coisa, mesmo esquema, vou dar 5 minutinhos para a galera entrar. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí, perguntar, falar, não tem problema nenhum. Pode ser sobre a pergunta, pode ser livre, tá, galera? Pode ser Fechou, sobre o. Como você Oi? faz pra ser tão bonito? Pô, cara, Eita, puxação de saco. não, mas essa não. Ele falou uma verdade, não puxou saco. Falou uma verdade. A galera acha que você tem que nascer bonito, mas não é, mano. É muito tratamento, se cuida, faz uma boa barba todo dia, penteia o cabelo, fica arrumadinho. Pô, não é fácil não, mano, mas tem como, tem como. Tem jeito pra tu ainda, Esse mano. aí quer um mês a mais de mentoria. Isso aí. Não, mas ó, eu não ia falar nada não, mas vai ter a renovação para mentoria agora, a partir de agora, pai, vai ser linda, hein? Galera que tá pensando em renovar aí, filho, vai estar bem. Não vou contar muita coisa agora não, deixar mais para frente, eu gosto de deixar surpresa pra galera. Mas fala aí, rapaziada, quiser trocar ideia, pode falar à vontade aí, pode perguntar. Tem 5 minutinhos só para entrar a galera aí e a gente iniciar a nossa aula. Patrick, a nova mentoria vai ser mesmo valor da nossa? Para quem for de fora, sim. Para vocês, se quiserem renovar, não. Como é que Entendeu? seria? Você pode dar um spoiler aí para nós? Farol de Deus. Era isso que eu Farol ia de Deus. perguntar. Farol de Deus. Aí não pode, Farol de Deus. Aí não pode. Patrick, Calma. Patrick. Fala, Periquito. Patrick. curioso, Ô, Patrick. Fala, Patrick, pai. você não pode fazer isso com nós, não. O povo vai ficar sem dormir aqui, ui. Ó, vou dar um spoiler. Se você renovar a mentoria, ó, o cara que me chamar de Felipe não vai poder renovar a mentoria. Pronto, resolvi o problema. Ó, se vocês renovarem a mentoria, vocês não vão ter direito a uma turma. Vão ter direito a mais de uma turma, entendeu? Então, um exemplo, você fez a mentoria agora. Você quer renovar? Você vai ficar na próxima turma e mais 2 turmas. Você vai ter direito a 3 turmas diferentes, entendeu? Então, pô, o cara que renovar a matrícula hoje, o cara vai ficar com a gente, em vez de ficar, o cara entrou, ficar um mês, vai ficar com a gente 4 meses, basicamente. Né? Que isso, é lindo demais, velho. Calma, calma. Vocês vão saber mais para frente. O que é aquilo? Tudo que eu falo para vocês,
eu tenho que planejar antes, estruturar para levar a parada certa para vocês. Eu não posso sair falando de qualquer jeito. Só tem um spoilerzinho porque eu acabei falando do assunto. Então, eu estou estruturando isso aí, fazendo a planilha tudo certinho para poder comportar essa galera aí, entendeu? Mas vai ser basicamente isso. Então o spoiler é um período a mais. Isso. Você vai ficar aí três turnos para frente. Eu tô bonito, então, tenho 6 meses a mais. Imagina o pessoal da tatuagem, hein, velho? Quanto privilegiado a gente é, hein? 6 meses de mentoria. 6 meses a mais. Ô, beleza. Não, é. Então, até foi por conta disso, da tatuagem, que eu pensei em fazer isso para vocês, entendeu? Dar uma margem maior para a galera que for renovar. Entende? Patrick, essa dura até quando? Essa aí tem mais 2 semanas. Essa próxima semana e mais uma. No caso, o certo é ela fechar na próxima. Mas como a gente deu 6 dias a mais para vocês, vai durar mais uma semana. Entendi. Entendeu? Então ainda tem mais 2 semanas aí pela frente. Beleza? Nenhuma dúvida mais? Querem falar mais nada não? Pode falar à vontade, tem mais 3 minutos. Não, eu não. Eu quero, Patrick, eu quero saber, eu fiz a mesma pergunta pro Francis, mas eu senti que eu não era aquilo que eu queria. Quando eu posso usar os pavis juntamente com a vela, mesmo se for muito grande para cima e muito grande para baixo, para eu fazer uma entrada. Usar como confluência, sabe? Porque eu sinto que isso tá me pesando, velho. De verdade mesmo. Porque tem vezes que a vela vai lá em cima, depois ela cai, fica vermelha, depois ela volta um pouco para cima, e depois no outro movimento ela já vem rasgando, descendo, entendeu? Eu sinto que, lendo desse jeito, o gráfico tá me fazendo perder muito, sabe? Perder muito entre aspas, no meu gerenciamento. Você entendeu minha pergunta? Entendi mais ou menos. O que eu entendi? Você quer saber quando que você pode usar um gráfico onde tem corpo e pavio, não é isso? Não em retração, entendeu? Na movimentação mesmo. Sim, certo, entendi. isso. Depende do padrão que você vai utilizar. E outra, se você está vendo que o corpo e o pavio está tendo muito corpo e muito pavio, provavelmente aquele mercado está muito volátil, tá? Então você vai ter que esperar primeiro o surgimento dos padrões para depois tu fazer alguma coisa. Beleza? Entendi. Aí depende muito da situação, mano. Eu vou tentar elaborar, mas traz essa pergunta quando a gente for tratar de gráfico, vai ficar mais fácil, porque certo. assim vai ficar muito Não tem como você ir lá no AudiCAD rapidão para você ver essa vela de 8, 6 e 7? Porque, tipo assim, ela terminou verdinha, parece até um descanso, mas ela foi lá embaixo, depois ela voltou e ficou verde, sabe? É disso que eu quero saber, porque se fosse... tu quer saber o motivo? Mano, isso é mercado volátil, velho. A única forma de você conseguir dar melhorar um pouco a sua sensibilidade no mercado volátil é costume, é treino. Você encontrar o melhor momento de fazer a sua entrada. Provavelmente você está fazendo a entrada, está dando delay e você está tomando loja. Aí você está achando que você está pegando no lugar errado, mas não. Às vezes é o delay que está pegando e você está se complicando por conta disso. Entende? Certo. Mas aí é muito subjetivo, o AudiCAD. Isso, é por isso que eu não consegui elaborar bem, porque o Felipe tava falando disso hoje de manhã na aula, aí eu comecei a me perder, sabe? Porque eu sinto que isso está me prejudicando muito, de verdade. Não, mas o delay prejudica todo mundo, não é você não, tu não é especial não. Todo mundo. Você tem que saber o momento certo de entrar. Infelizmente o delay tem esse. Você espera ali o momento, aí ela vai lá embaixo. Aí tu fala assim, putz, ela subiu. Quando ela subiu, eu pego. Quando ela sobe, ela já fica verde. Aí tu entra vamos supor, com put, ela vai e fica vermelha, aí dá o último pulo e pega na última taxa, lá embaixo. Você pegou com a vela verde e ela ficou vermelha. Não é isso que está acontecendo? Mais ou menos, eu queria mais saber da movimentação em si, sabe? Sem ser tratorando essas coisas, mas tipo assim, porque se a vela vai lá embaixo, pensa comigo, se a vela vai lá embaixo, ela volta, não significa que ela tá tendo uma força de alta? Sim. Então, na próxima vela, ela desce rasgando, entendeu? Em todas as vezes que eu vi, isso aconteceu, pô. É mercado volátil. É sério mesmo? É só por normal. isso? O que você tem que entender é o seguinte, não é só porque ela deixou o pavio que automaticamente ela vai ficar verde na próxima. O pavio foi uma tentativa do mercado de fazer alguma coisa. Mas essa tentativa não significa que ele conseguiu. Entende?
E ou quando que ele eu vai posso. conseguir fazer o movimento ao contrário. Isso é muito subjetivo. Você E tem que quando eu ver posso. todo, Desculpa, pode continuar, você desculpa. tem que ver todo o contexto do mercado, né? E quando que eu posso começar a utilizar os pavis juntamente com o corpo para eu estar efetuando umas entradas mais seguras, entre aspas, sabe? Porque não existe Só deixar ela 100%. fechar, pô. Você espera ela fechar e fazer a entrada. Aí o que que acontece? Você, ó, eu entendi qual é a sua questão, só que você não está entendendo. Cara, mercado volátil provavelmente é um dos pontos que você deve estar tomando loja. Segundo ponto, é, não é só porque uma vela ficou com pavio na parte de baixo e ela terminou verde, que a próxima ela vai terminar verde. Ela pode vir estourando para o movimento de baixo. Para isso, você tem que ler todo o contexto do mercado, não somente a última vela. Entende? É uma coisa que eu estava conversando com um aluno meu particular hoje mais cedo, que eu expliquei para ele. Fala, mano, quando o ciclo do mercado não está propício para aquele tipo de operacional, você pode ter a vela perfeita. O exemplo que está acontecendo hoje muito, negação barra força. Aparecia negação barra força, só que não respeitava nada de negação barra força. Mas toda hora aparecia. E apareceu o padrão lindo, perfeito. Mas mesmo assim não estava respeitando. Então, não é porque ela deixou porque ela formou aquela vela em específico, padrão negação barra força, que ela vai respeitar. Você tem que ver o contexto do mercado, ver como o mercado está. Se o mercado estiver com um contexto positivo, que indica força para aquele determinado lado, aí sim. Isso eu estava explicando para ele, explicando sobre a simetria. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás, ó, o que era uma simetria? Que a simetria ela não é um ponto obrigatório de reversão, que a simetria nada mais é que um ponto de briga. Se eu tenho um ponto de briga onde tem a simetria e a força de compra está vindo agredindo a simetria, beleza? Então eu tenho a força de compra indo em direção à simetria. Imagina só essa situação, beleza? Quando chega, quem tem a obrigação de romper aquele ponto de simetria? A força vendedora ou a força compradora? O cara que está agredindo. Então, se eu tenho uma força compradora agredindo e rompendo aquela zona, eu tenho uma força compradora mostrando para mim que ela tem muita força para poder continuar o movimento de alta. Aí sim, se tiver um pavio, a probabilidade é ela continuar subindo. Mas pode vir acontecer também que você entrar, ela vai disparar para outro movimento e deixar o pavio ficar volátil daquele jeito. Isso tudo acontece, mano. Isso acontece independente de você. Não é a sua análise, é o mercado. Você só tem que se adaptar a como lidar com o mercado. Como lidar com essa situação. Você vai esperar negativar um pouquinho para tentar pegar. Porque é aquilo, se está muito volátil e está te prejudicando na hora da entrada, você espera negativar um pouco mais para que quando você entra, jogue mais ou menos ali onde você quer. Entende? Então você tem que ver todos os conjuntos. Mas são várias situações que cabem dentro disso que você está falando. Tá entendendo? Tô sim, Anderson? Patrick. Tô sim, tô sim. É o Wesley, pô. Eu tô na conta do meu pai. Eu era a Alice Tá. Eduarda, que sempre ficava levantando a mão, sabe? Nada. Mas Obrigado, pegou a fala comigo. ideia? Conseguiu entender? Consegui sim, pô. Consegui. Ô, Patrick, é o Souza, tá? É. Eu vou falar uma coisa bem séria, tá? Pode Porque falar. tem a ver com a estrutura do cronograma que está sendo passado da matemática ainda, tá? Uhum. É o seguinte, o que é que eu tô vendo a galera fazer? A galera tá sendo mais rígida com as operações e tá sendo flexível com a matemática. Eu acho que tinha que ser o contrário, né? Isso é uma boa questão. Na verdade, não tem que ser nenhum dos dois. Tem que ser rígido com os dois, por exemplo. Entendeu? É, né? Porque o que acontece, mano? A matemática, vocês vão ver, eu já expliquei para vocês como funciona a matemática ontem, não expliquei? Deu uma luz na cabeça de muita gente. Muita gente ficou um pouco mais confuso, porque realmente, tipo assim, a matemática ela traz essa concepção. Mas eu quero que vocês entendam que a matemática ela é o balizador, ela que baliza você, ela que diz a direção que você vai ir. Então, com a matemática, você sabe qual direção você vai tomar. Se você não obedece à matemática, você fica sem bússola. Você não vai ficar sem saber o que fazer. Mas quando você obedece e você segue a matemática, sendo mais rígido no que a matemática se ensina, você sabe o momento de você fazer cada coisa. Então, pô, se o cara não consegue se balizar nisso, o cara não vai ter resultado. O cara vai bater ali na ponta, putz, caraca, tô acertando, mas não tô tendo resultado. Entende? Porque a Verdade, matemática. Oi? verdade, verdade.
Entendeu? E esse balizador vocês vão aprender. Essa semana eu vou ensinar vocês como você usar esse balizador. Ontem eu ensinei para vocês como vocês fazerem os andares, como vocês começaram a fazer e como você fazer os soros inversos, o momento de você usar o soro de mão cheia, onde você iria virar a mão. Isso tudo já se tornou aplicável para vocês. Porque agora vocês sabem até quando vocês podem fazer o soro de mão cheia, quanto vocês não vão fazer o soro de mão cheia, e por que vocês não fazem um soro de mão cheia. E o porquê você faz ali o soro inverso. Com essa ideia, com esse sentido que eu dei para vocês ontem, vocês não precisam mais fazer totalmente a mesma estrutura. Se você pegar o mercado hoje, como estava hoje, o mercado estava horrível, você fala o seguinte, putz, eu quero fazer um lucro, mas tá impossível fazer aqui um soro nível 3. O meu histórico aqui, meu histórico matemático, ele mostrou para mim que eu não estou conseguindo acertar 3 consecutivas. Não tem problema. O que você faz? Você vai começar com soros inversos, porque você sabe que o soros inverso ali, ele vai proteger o seu lucro. E ele vai fazer com que você possa lucrar. Seu lucro não, seu capital, mas vai fazer com que você possa lucrar. Então, eu quero que vocês entendam de todo o conceito da matemática, o sentido dela. Porque entender o sentido que ela faz e o porquê aplicar ela é o que vai fazer vocês entenderem e fazer a parada acontecer da forma correta. Porque agora você não vai mais se balizar no mercado. O mercado ele é consequência. Você pegar uma entrada num ciclo bom é consequência. Porque você já sabe como pegar um ciclo bom. Você sabe como avaliar um padrão. E você sabe no momento que entrar aquele padrão. Então a sua assertividade está boa. Só que você não tem resultado porque você não está se balizando. Você não sabe o norte onde seguir. Você acha que, putz, aqui, ó, tomei 2 lojas seguidos, acertei 2 seguidas, mas não, na próxima eu vou acertar 4 games seguidos, porque eu acredito que vou tomar 4 games seguidos. Mas não funciona assim. Todo o seu histórico matemático, ele mostra para você para onde você vai. Por isso que através dali, a gente sabe o ciclo bom, o ciclo mediano, o ciclo ruim, o ciclo péssimo, o ciclo excelente, através do seu histórico. Não é através das entradas de ninguém. Não é através do padrão que está acontecendo. Entende? Então, é se balizar. É você ter como norte. O histórico está ali para um motivo. Não é para ficar verdinho e você tira foto. Beleza? É para você usar aquilo como cálculo, como base, para você continuar operando. E operando da forma correta. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mutar todo mundo aqui. Já entramos na aula, já, né? Mas vou deixar todo mundo mutado para a gente continuar falando. Então, eu vou abrir aqui o bloco de notas de novo para vocês. Tá, deixa eu... Calma. Muita calma. Bloco de notas aqui. Tela 1. Beleza. Aqui, vocês estão vendo aí meu bloco de nota. Então, ok? Vendo um bloco de nota aí? Ok. Show, beleza. Então, na primeira aula, eu expliquei para vocês como utilizar os soros, como utilizar os soros inversos e como você fazer a base. Hoje, eu vou dar um foco para vocês e explicar o que é o martingale e por que não usamos o martingale. E sim utilizamos ali o algoritmo de recuperação. Martingale, quem sabe o significado da palavra martingale? O que é o martingale? Alguém? Ah, não, todo mundo colocou ali coloca, se alguém souber o que significa martingale, coloca ela sim, em vez de colocar um. Sim, a palavra sim. Show. Agora, o que significa a palavra martingale? O que é o martingale? Martingale é uma técnica de pôquer. Acho que escreve assim, ó, 2 O. Pôquer, acho que é isso. Beleza? É uma técnica de pôquer. E é uma técnica que diz o seguinte: ninguém perde para sempre. Uma hora alguém vai vencer. Por isso, a técnica de martingale, ela consiste em sempre dobrar a sua mão, para que você possa recuperar o valor perdido, mais o valor investido. Então, nessa técnica de pôquer, a minha primeira mão foi de R$100. Em caso de loss, eu volto com 200. Em caso de loss, eu volto com 400. Só que por que o martingale ele se torna
muito prejudicial ao cara que opera opções binárias e o cara que está trabalhando, está no mercado financeiro. Primeiro ponto, ninguém tem capital infinito. Ninguém tem capacidade de pegar e ter um capital onde você possa errar 30, 40, 50 consecutivos. Mesmo que você tenha. Imagina só, eu fiz a minha entrada aqui inicial com 100. Mas olha quantas que eu já perdi. 3. E essas 3 que eu perdi, meu prejuízo financeiro já está em R$700. E se eu continuar com isso aqui, com esse valorzinho aqui, se eu colocar 10 entradas, meu prejuízo financeiro vai ser de quase R$10.000. E o maior problema não é somente o prejuízo financeiro, mas o risco e recompensa. Galera, vocês estão hoje trabalhando no mercado financeiro, estão em opções binárias, tá querendo se aprofundar mais em todo como que é se viver investindo, tanto em day trade quanto qualquer outro mercado que provavelmente vocês também devem estar se aventurando e querendo saber mais. Saibam que uma coisa que vocês precisam fazer e todo investimento que você fizer são 3 pontos: risco, benefício e liquidez. O que isso significa, Patrick? O risco que você vai ter, o benefício que você vai ter com esse investimento e a liquidez. Quanto tempo aquele investimento vai retornar para você? Então, para e pensa. Se eu tenho martingale consiste em toda vez que eu tomar um loss, voltar e dobrar a minha mão, beleza? Para que eu possa recuperar o valor inicial que eu perdi, mais o lucro que eu obtive. Se eu tomar 10 loss, tomei aqui, ó, 10 loss sequencial. Acho que botar assim. Não liga português, não. Só liga no que eu tô querendo dizer. Tomei 10 lojas sequencial, beleza? O risco que eu vou ter tido no meu capital, galera, é de quase 10 mil ou mais, se você parar para contar. Né? 10 lojas seguidas, nessa brincadeira aqui, já está em mais 10 mil, com certeza. O meu benefício para isso tudo, sabe de quanto vai ser? Quem sabe me dizer se eu tomar 10 lojas seguidas? Eu separei minha banca para usar a martingale e resolvi começar com R$100 e eu vou até o 10º martingale, tá? Esse 10º martingale eu posso perder até 10. Se eu chegar não, posso perder até 9. Chegando na 10ª, eu acerto. Quanto de lucro você acha que eu vou obter perdendo esse dinheiro todo? Botando em risco esse dinheiro todo? O dobro? 100? 98? Depende do payout. Vamos supor que esse payout esteja em 80%. Mano, eu tô arriscando R$10.000 para ganhar R$80. Faz sentido isso na cabeça de vocês, mano? Mesmo que eu não faça 10 lojas consecutivos, mesmo que eu pare aqui, ó, em 400, eu arrisquei R$400 para ganhar R$80, mano. Então, lembra lá atrás, na última aula, que eu falei que o payout, o nosso rendimento atual, ele sempre vai estar contra a gente? Quando eu fiz essa minha primeira entrada, aqui nessa primeira entrada de loja, o meu payout é o equivalente a 80%. Porém, quando eu faço a minha segunda entrada de loja, o meu payout ele não está mais 80%. Ele vai estar em 40% de lucro. Por que, Patrick, 40% e não mais 80%? Porque agora eu preciso recuperar o valor que eu perdi e preciso sair no lucro, concorda comigo? Então, para que eu faça isso e saia no lucro, o meu payout vai estar valendo como se fosse 40%. E chegando aqui, ó, meu payout já vai estar em 20%. Então, meu custo-benefício no terceiro loja, com o martingale de mão cheia, é nulo. Eu estou arriscando R$400 para ganhar 20% do meu valor. Qual investimento vocês fazem isso? Quando vocês viram a gente operar fazendo isso aqui? Não tem sentido, galera. Isso aqui a longo prazo, ele só vai quebrar sua banca. Porque vai chegar num momento que você vai ficar com isso aqui negativo, ó. E todo o valor que você fizer vai ser para recuperar e ganhar R$80. Não tem menor aspecto de sentido.
E por isso, entre martingale, que ele vai fazer você recuperar pelo menos 80%, né, os R$ 80, em vez disso, nós utilizamos o algoritmo de recuperação. E esse algoritmo de recuperação, ele vai ser apresentado para você de duas formas diferentes. Beleza? Uma na forma alavancagem. Isso aí, quebra a banca não vai destruir sua vida, isso aí, exato. Xalita, 8K. Não sei o que é 8K. Ah, tá, se for 10 seguidas, não sei. O que você quis... 80%. Entendi ainda, mano. Ah, tá. 8K. Não, mano, mas Xalita, entenda uma coisa. Se você entrar com 10 mil, beleza? Você chegou na mão de 10 mil, concorda comigo? Foi a última mão do martingale. Você vai recuperar todo o valor que você deixou para trás. Quando eu entro com R$ 400 e ganho esses R$ 400, eu estou recuperando os 200 que eu deixei para trás, os 100 que eu deixei para trás e mais os R$ 80. Se eu estou botando aqui os 10 mil na banca, no pau, eu estou fazendo isso aqui para ganhar, no caso, os R$ 8.000 que eu perdi, mais R$ 80 de lucro. Entende o que eu estou falando? O lucro vai ser de R$ 80. Pode estar lá o gain lá de R$ 8.000. Mas esses R$ 8.000 foi tudo que você perdeu no decorrer do stop, do lote que você foi tomando. E o lucro sim foi R$ 80. Então não vale a pena. E por não valer a pena, nós não utilizamos. O que nós podemos utilizar aqui, ó, é o algoritmo de recuperação. Que o algoritmo de recuperação, sendo utilizado até um determinado ponto, ele se torna mais barato e mais lucrativo para vocês. Exato. Exato. É só entender. Não sei, mano. Pode ser 10K, 18K. Eu só fiz aqui uma simulação para vocês entenderem, tá? Não é fazer as contas certinhas até chegar até cima mão ali, senão vai ficar até amanhã fazendo conta à toa. Nós utilizamos o algoritmo de recuperação. O algoritmo de recuperação, ele é uma técnica muito parecida com o martingale, só que não é o martingale em si. Porque lembra, o martingale consiste em o quê? Você não vai perder para sempre. Primeiro ponto do algoritmo de recuperação, você vai perder para sempre, sim. Você vai perder. E se você deixar, você vai perder o dinheiro todo. Segundo ponto do algoritmo de recuperação, ele é utilizado somente para recuperar o valor que deixou para trás. Mas deixa eu tirar aqui. Não estou vendo vocês aqui, tá? O valor que você deixou para trás. Para voltar no 0 a 0. Para depois de você voltar para o 0 a 0, você ter a oportunidade de tentar continuar fazendo soros. Então, se eu entro aqui com R$ 100, minha primeira mão, R$ 100, e toma esse lote, meu algoritmo de recuperação na segunda mão vai ser igual a 120. Esse 120, ele vai fazer com que eu volte para o 0 a 0 e volte a fazer entrada de R$ 100. Mas olha só a diferença da quantidade do meu stop. Se eu perder essas duas mãozinhas aqui, ó, eu vou perder 220. Se eu perder essas duas mãozinhas iniciais, eu estou perdendo 300. É mais do que o dobro que eu perderia. Então, se torna mais barato que você faça dessa forma. E esse algoritmo de recuperação, você pode utilizar tanto na hora de fazer o térreo, tá? Quando utilizar, vou botar aqui embaixo. Eita. Vamos aí. Tanto quando utilizar o térreo, ou, caso você queira, também tem como utilizar na hora que você estiver fazendo ali, ó, os andares. Porém, se você for fazer isso na hora que você estiver fazendo os andares, você saiba
você vai perder um pouquinho a mais do que você deveria. Um andar, você vai quebrar um pouquinho mais um andar. Então, na hora que eu estou fazendo um térreo, eu tenho a opção de colocar esse algoritmo de recuperação, esse martingale, que nós utilizamos aqui, para poder somente recuperar o valor que eu tive e voltar para o 0 a 0. Ou eu também tenho a opção, como eu estou tratando de lucro, de Soros, eu posso voltar para a mão inicial. Em vez de fazer o algoritmo de recuperação, eu sou um cara mais conservador, Patrick. Eu vou fazer a primeira mão de 100, mas na segunda mão, eu não quero botar 120, eu quero poupar meus 20 reais. Minha segunda mão é mão de 100 reais de novo. Por que, Patrick, a segunda mão você pode fazer de 100 reais? Qual é o benefício e o malefício disso? O benefício disso aqui, primeiro ponto, eu vou perder menos. Se eu estopar minhas duas mãozinhas aqui, ó, eu vou estopar com 300 reais, 200 reais. Se eu estopar essas duas mãozinhas aqui, eu estopo com 220. Beleza? Primeiro benefício dessa segunda alternativa aqui. Segundo benefício, vou botar aqui como OBS, tá? Para ninguém não confundir. Beleza? Só que qual é o benefício também aqui dessa segunda? Qual é o malefício dela? Se eu perco a primeira mão, eu estou 100 reais negativo, não estou? Eu vou ter que pegar essa minha segunda mão, para que eu possa voltar aí recuperar todo esse valor, eu vou ter que fazer o soro nível 1. O soro nível 1, ele me proporciona ganhar o valor que eu perdi e sair no lucro. Lembra que a gente estava falando ontem? Soro nível 1? Soros. Vou ter que utilizar os soros. Utilizando os soros, eu ganharia 224. Menos, aqui, ó, botar entre parênteses, menos o valor do LOS de 100. O lucro permanece em R$ 124. A partir dali, eu posso continuar fazendo minhas entradas, utilizando isso aqui como se fosse o lucro dos Soros. Qual era a próxima entrada? Minha próxima entrada seria com o quê? Uma vez que eu acertei o Soros de mão cheia. Quem sabe me dizer? Provavelmente o quê? Quem sabe dizer, coloca aí no chat. Fiz a primeira entrada. Não, imagine aqui que essa é a minha primeira entrada aqui, eu consegui fazer o Soros de mão cheia normal, não tomei loss. A segunda entrada seria somente o lucro, não é isso? Somente o lucro da primeira entrada. Fiz o soro nível 1, ganhei. Beleza? Faço o quê? Pego somente o lucro, com o lucro faço mais uma entrada. Poderei continuar daqui normalmente, como se fosse fazer o térreo normal. Ou eu posso voltar para 100 reais. A maior diferença, e porque eu prefiro, Patrick, tá? Patrick, prefiro fazer o voltar para a mão inicial, é que aqui eu tenho duas oportunidades. Depois que eu acerto o soro nível 1, eu vou estar positivo. Estando positivo, eu posso partir para o térreo, que é o quê? Vamos aqui, só para poder relembrar a aula de ontem. Aí vamos supor, primeira mão, fiz a primeira mão 100 reais, né? 124. Essa minha segunda entrada seria 124 reais. Terceira mão, calma aí. Terceira mão de 124 reais. Como se eu tivesse acertado os soros. Se eu tivesse acertado o soro logo de cara, a minha mão seria o quê? 224 reais. Não era isso? Mas como eu não acertei o soro logo de cara, perdi a primeira mão, eu tirei e paguei meu loss. Para não ficar negativo. Concorda? Para mim sair no lucro. E agora eu pego essa terceira mão e entro somente com 124 reais. Agora eu tenho que fazer conta, né, pai? Que também eu não sou tão bom de matemática assim, não. Deixa eu contar aqui. Né? 124 reais. 124. Calma, caralho. 124 mais 80% seria mais 80%. Seria 223,20. Aqui eu farei o quê? Quem lembra o que eu faria com essa mão aqui agora? Quem lembra que eu vou abrir o
Vocês aqui, calma aí. Ah, porque não dá para me abrir aqui. Quem lembra aí, ó, levanta a mãozinha aí para me saber. Vamos ver se alguém vai acertar. Foi falado ontem, rapaziada. Vocês prestaram atenção. Eu fiquei explicando aqui, eu trouxe 1 hora, se vocês prestarem atenção, não. Vai. Quem é o abençoado que vai arriscar aí? Conta Sul, fala comigo, pai. Essa daí vai entrar com o lucro dessa operação aí, dessa última. Exato. Vou entrar com o lucro da última mão. E ali eu já faço o TRU normal. Só que aqui eu tenho 2 oportunidades, como eu te falei. Eu posso fazer isso e garantir para mim que eu não vou perder nada. Mas como eu posso também voltar para a mão inicial, caso eu queira, fazer os R$100 de novo, para conseguir fazer esses R$24. Ou caso eu seja um cara mais arriscado, pegar esses R$224 aqui e já jogar de uma vez só. E como se tivesse acertado tudo. E se eu perdesse, eu ia perder apenas R$100. Se eu ganhasse, eu estaria alavancado. Então, nessa segunda opção aqui de voltar à mão e não utilizar os soros, eu acabo tendo mais oportunidades de diversificar de acordo com o meu emocional, de acordo também ao mercado naquele dia. E também ao meu lucro na semana. Eu posso tanto usar aqui esse pequeno soros aqui, depois que eu perdi a primeira, né? Vou botar aqui, ó. Nós na primeira. Aqui mais para cá, para não confundir. Deixa eu mutar você, tá? Só um segundinho, beleza? Eu posso aqui, tomei loja na primeira, não é isso? Eu posso, muito bem, voltar com esses R$224 e fazer o soro, e vir para cá, ó, para a terceira mão com 224. Eu posso, olha quanta alternativa eu tenho. E não seria errado, tá, galera? Se eu quiser fazer isso, só seria um cara mais arriscado. Ou então, eu posso pagar meus R$100 para não ficar negativo, pegar apenas R$124 aqui, ó, e fazer isso tudo, e fazer como o nosso amigo falou corretamente, que é pegar somente o gain dessa última mão e fazer a última andar, última coisa ali, para a gente poder fechar o andar e começar a fazer os andares, né? Fechar o terra e começar a fazer os andares. Ou eu posso também... Calma aí, agora eu me perdi. Paguei a primeira, paguei a segunda, isso... Ih, acabei. Deu lojas agora na cabeça agora. Desculpa, galera. Vamos lá, perdi a primeira, ó, recuperei aqui e vim direto, como eu te falei. Ou eu posso devolver esse valor todo para cá e iniciar, lembrei. Iniciar, no momento que eu ganhei esses soros, iniciar como fosse do zero. Como se eu não tivesse feito nenhuma entrada. Beleza? Eu posso usar os R$123,24, caso eu queira. Eu posso continuar como se eu tivesse acertado tudo. Eu posso continuar como se eu estivesse começando a operar agora. Então, esse R$124 aqui, ó, ele nem existe para mim. Ele é como se fosse descartável. Tá ali como um bônus. Ali é uma entrada a mais, caso eu queira fazer. Ou então garantir. Hoje eu vou garantir que eu não vou sair no loja, no negativo. Vou deixar 124 guardado aqui. E vou tentar fazer mais uma entrada com 100. Como se eu estivesse entrando agora. Se eu acertar, amém. Se eu errar, eu fico aqui com R$24 de lucro e para o meu dia, caso eu queira. Então, tem 3 alternativas diferentes. Já aqui, galera, fazendo martingale, tem os seus benefícios. Tem. Qual é o benefício do martingale, não? Do algoritmo de recuperação? O algoritmo de recuperação, ele vai permitir que com uma entrada, você recupere o valor que você perdeu. E te ter a oportunidade de continuar operando no seu dia. Apenas isso. Mais nada. Você volta para o 0 a 0 e após voltar ao 0 a 0, você pode continuar operando ou você pode esperar o seu dia ali, ó, não está legal o mercado, vou terminar meu dia no 0 a 0, não quero continuar operando, parei. Essa é a única alternativa que você tem. E quanto aqui, utilizando voltando com a mão fixa, você não voltando para a mão inicial, não mão fixa, desculpa, voltando para a mão inicial, você tem 3 alternativas, tirando o fato que você pode parar no dia ali também, se você quiser. Você já vai parar lucrativo, se você quiser. Então, a vantagem é essa. E outra vantagem também que eu vejo, eu, Patrick, tá? Por isso que eu faço dessa forma. É o seguinte, meu stop, ele se torna mais barato do que aqui. Mesmo que seja com 3 mãos, pô, galera. 3 mãos, R$100 aqui também. A terceira mão aqui, não sei quanto vai ser 200. Quem sabe dizer aqui? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu calcular.
Não sei dizer agora de cabeça. Quem sabe dizer aqui a terceira mão aqui, que vai ser o coisa. Show. Thiago, já respondo a sua pergunta. Barra para sempre, mais para frente a gente vai estar falando disso. Eu quero primeiro que vocês entendam a questão das entradas. Depois a gente vai falar sobre qual a porcentagem, 240. Obrigado. Qual vai ser a porcentagem, quanto vocês vão fazer por semana, como vocês vão calcular o valor de vocês. Isso tudo a gente vai passar, mano. Pode ficar tranquilo. Tá, eu recebi uma pergunta aqui no WhatsApp, que eu li a pergunta do rapaz, tá? Mas não fica mandando mensagem no WhatsApp, não. Tenta mandar no grupo, aqui que é melhor para mim. Professor, estou vendo a sua aula nesse momento. Não quis expor. Tá, ele quer falar, ele quer dar a opinião dele como questão da estatística. Depois ele vai falar aqui o que é, beleza? Então vamos lá. Essa terceira mão seria 275, não é isso? Deixa eu copiar aqui e jogar aqui para vocês. Aqui. Seria essa terceira mão, né? Tá, verdade, isso. Show. Aqui eu acho que o meu stop ficaria um pouco mais caro. Eu, Patrick, prefiro dessa forma. Essa forma aqui não é errada. Não é. Todas elas estão um benefício apenas. Voltar para o 0 a 0 e continuar fazendo suas entradas. Ok, a matemática fecha e fecha bonito. Mas eu prefiro trabalhar no mercado com opções. Porque nem todos os dias eu vou estar na minha melhor fase. Nem todos os dias o mercado vai estar na melhor fase. Então, sabendo que eu posso ter uma opção um pouco mais agressiva e uma opção um pouco mais conservadora, e eu posso escolher qual opção eu posso utilizar a qualquer momento do meu gerenciamento, me faz me sentir mais confortável. E por isso eu prefiro dessa forma, tá bom? Utilizando essa forma. Porque aqui, como eu te falei, eu tenho várias alternativas de como trabalhar. Eu posso continuar com o valor integral, eu posso devolver o meu lote e usar somente o lucro, eu posso simplesmente esquecer o lucro e voltar com a mão inicial, eu tenho mais alternativa para trabalhar. E eu trabalho dessa forma, beleza? Esse sou eu. Agora, caso vocês não queiram, caso vocês queiram fazer de forma diferente, com a forma inicial ali que a gente está falando, não tem problema nenhum. Agora, vocês entenderam o porquê? Na hora de vocês entrarem no aplicativo, existem essas duas alternativas? Porque essa alternativa aqui, ó, normalmente é o que o Felipe usa. E essa alternativa aqui, ó, é o que eu uso. Por isso, existem essas duas formas lá no aplicativo de vocês. Tá? Não é errado você usar essa, não é errado você usar essa. Saiba que, se você for usar a minha, você precisa entender o conceito para você aproveitar o máximo dela. Se você não entender o conceito dela, você não vai saber aproveitar o máximo dela. Agora, caso você quer utilizar essa, a do Felipe, essa inicial, que mais ele utiliza, né? Não que ele só utilize essa, mas é o que mais eu vejo utilizando, você vai ter uma matemática um pouco mais engessada, mas uma coisa que você não vai precisar pensar tanto, é só você colocar o valor lá, que você vai ter o resultado que você quer. Beleza? Sobre isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, existe alguma dúvida? Levanta a mão de vocês aí e vamos tirar a dúvida de vocês, beleza? David Teixeira, fala comigo, pai. O dia de game ficar muito próximo do dia de loja? Não, faz sentido. Faz sentido. Não, faz sentido. Faz sentido. Cara, é só você fazer. Nesse caso, o Leonan não entendeu o meu jeito. Eu vou explicar de novo o jeito e vou explicar de novo para você aqui. Cara, a gente trabalha, todos nós na alavancagem trabalhamos com 3 entradas, beleza? 2 lojas seguidos, parou. 3 lojas é o máximo que você pode ter no dia. Então, aqui eu tenho uma forma utilizando o algoritmo de recuperação e tem uma forma utilizando mão fixa, voltando para a mão inicial, tá? Se eu tomo o loja na primeira mão aqui, eu vou para a segunda. E assim eu vou para a terceira. Só que nessa primeira alternativa,
Se eu acerto uma entrada, uma só, nessa mão aqui, nessa última mão, eu recupero o valor que eu perdi e volto para o 0 a 0. Tá? E ali eu vou ter que iniciar de novo no dia operacional. Vou iniciar tendo que acertar 3 consecutivas, fazer isso, fazer tudo que eu tenho que fazer para sair lucrativo no dia. Essa é a vantagem e a desvantagem do primeiro jeito. Agora, um outro jeito que eu utilizo, que eu mais gosto de fazer, é esse aqui. Eu tenho 3 alternativas de R$100, valor inicial, para poder acertar. Supondo que eu perdi a primeira mão. Eu perdi no primeiro, entrei e perdi. Eu vou ser obrigado a acertar 2. Tem que acertar os soros, então tem que acertar 2 mãos. No momento que eu acerto 2, eu vou ter R$224 de lucro. No momento que eu tenho esses R$224 de lucro, eu tenho 3 opções que eu posso trabalhar. E aí eu vou começar a responder você também agora, Thiago, ou David. Dessas 3 opções que você tem para trabalhar, você pode pegar esses 224, fazer a terceira mão, sem problema nenhum. Sabendo que o risco que você vai ter é como se tivesse perdido a primeira mão normal. Então, você vai estar um risco perdendo a segunda mão. Beleza? Segunda tentativa. Se ganhar, amém. Você paga o valor da primeira, você só vai usar o lucro, é como se nada tivesse acontecido. Você segue normalmente e o teu lucro vai ser muito maior, né? Tem que fazer os valores certinho. Eu acho que o teu lucro aí vai estar uns R$400, R$500 no térreo. Aí no restante você vai fazer. Beleza? Você tem essa opção. Se você quiser usar essa opção, não tem problema. E essa opção é a opção sendo mais arriscada, entretanto, ela vai fazer com que você tenha um distanciamento maior do seu stop diário. Beleza? A outra opção é o seguinte: eu posso devolver os R$100 do stop que eu tomei, do lote que eu tomei inicial. Como que eu posso devolver esses R$100? Eu tenho R$224 de lucro, tiro os R$100 e coloco aqui, devolvi meus 100, meus R$100, pego os R$124 e faço a minha terceira mão. E essa terceira mão que eu vou utilizar para operar, fazer a mesma coisa. Só que, ó, a pergunta do David era o seguinte: e se ele tinha medo de ficasse muito próximo, mas não fica. Porque, ó, imagine só, R$124. Esse é o método mais conservador, beleza? Entre elas. R$124. Eu entrei na terceira mão, com 124. Beleza? Tem o resultado de R$223 de lucro. Sendo que eu vou fazer a minha quarta mão. A minha quarta mão é o resultado dessa terceira. Deixa eu ver aqui. Qual é que eu não lembro de cabeça? Ó, 124, 80%. Vai dar R$99,20. A quarta mão é somente o meu lucro, não é? Quarta mão, eu faço 99,20, que vai ser essa minha quarta mão. Concorda comigo? Que vai dar antes de fazer o térreo, tá? Eu só estou terminando o térreo antes de fazer os andares. Estou fazendo só o térreo, beleza? Show. 99 vai dar aqui um total de 178, já calculando junto com o lucro, tá? Vírgula 30. Mais os 124. Você vai ter um total de lucro nessa ideia aqui, fazendo da forma que eu estou falando, de 178,30 mais 124. Você vai ter um lucro de R$300. R$302, mais ou menos. Então, você basicamente voltou, no caso, você ganhou um stop a mais. Caso você queira continuar operando, amém. Caso você não queira, não vai. Essa aqui sendo o mais conservador possível. Então, você tem essas 2 opções. Patrick, eu gosto de trabalhar com essas 2 opções. Se você acha que na sua concepção, David, não valeria a pena para você, não tem problema. Você pode utilizar da outra forma tranquilamente. Mas eu prefiro trabalhar com mais opções, porque se eu cheguei a perder perder 2 seguidas, ou 3, o mercado não está legal para mim. Então, eu prefiro voltar para o 0 a 0, ou ficar com um pouquinho de lucro, às vezes com R$124 de lucro, do que tentar arriscar alguma coisa mais pesada, mas vai de cada um. Pode falar, David.
Pode falar. Lembrando que esse dia é ruim. Um dia ruim, entendeu? Você pode não fazer, porque aqui você não está arriscando o 300 para fazer 300. Você está fazendo um térreo. Tá bom? Depois do térreo, você continua operando. Você não vai parar de operar aqui. Entendeu? Oi? É. Você que sabe. Você que sabe. É, você que sabe. Aqui eu tenho mais. Aqui eu gosto porque tem mais opções. Ó, Pôncios, né? Lucas falou, tu vai ficar com 324. Lógico, eu vou ficar 324, mas eu devolvo os R$ 100 da minha mão inicial. Então, meu lucro, isso aqui é o lucro. Ó. Beleza? Porque se eu faço o soro de nível 1, a minha primeira mão. O quê? Agora eu não entendi o que você está falando, não. Ó, minha primeira mão, galera, vamos lá, vou explicar de novo para vocês. Vou apagar aqui para vocês entenderem. Tá, monta aí para mim. Fiz a minha primeira mão. Minha primeira mão vai ser R$ 100 com payout de 80. Tá igual a 180. Segunda mão. Vou botar aqui, ó. Segunda mão. Segunda mão, olha só. Segunda mão, 180 mais 80%. Que é igual 324. Só que desses 324, eu tenho R$ 100 inicial, que é o meu capital. Se eu vou tirar, se eu estou usando somente o lucro, eu tiro o meu capital. Então, eu tenho de lucro 224. Esse é meu lucro. Entendeu agora? Esse é o lucro. 324 eu tenho junto com os meus R$ 100. No momento que eu tiro esses R$ 100, que eu devolvo para a banca, né? Eu tenho R$ 224 de lucro. Fala comigo, Conta Sul. Ô, Patrick, é o Daniel Júnior aqui. É que eu tinha trocado a conta lá do Zoom e ficou esse nome. Eu queria saber, tipo, eu ia sugerir lá antes, eu tava mandando um texto aqui já, de se dar o exemplo dessa matemática aí, fazendo com o capital inicial lá do mínimo, aquele lá de 260, né? Que aí... Não, mas era só isso mesmo, se fosse possível aí. Tá, aí tem que calcular tudo de novo. Depois amanhã eu faço melhor. Tá, beleza. Guilherme? Obrigado. Nada, mano, tranquilo. Fala, Guilherme. Ô, professor, por exemplo, se eu completei toda 5x, toda 10x no caso, a minha última mão, vamos supor que deu um lucro de R$ 20. Eu posso tentar refazer de novo a 5x ou a 10x em cima desse último lucro? Ou não? Melhor parar e eu voltar no outro dia? Isso é uma pergunta muito boa, tá? Porque, tipo assim, você não precisa voltar toda vez a mão para poder fazer o volume da mão inicial, não. Você pode pegar o exemplo. Putz, eu só consegui R$ 100 de lucro hoje. E em cima desses R$ 100 de lucro, tentar fazer 5x. Nada te impede de fazer isso, não. Seu lucro vai ser menor, obviamente, mas você vai ter uma segurança maior. Entenda uma coisa. No mercado de opções binárias, você sempre vai trocar entre o lucro, mais lucro por mais segurança. Quanto maior a segurança, menor o lucro. Quanto menor o lucro, maior a segurança. Entendeu? Então, se você está utilizando dessa forma que eu estou falando, eu tenho um perfil mais conservador. Eu prefiro dessa forma. Eu tenho menos lucro. Porém, eu tenho uma segurança maior. Esse perfil aqui é mais agressivo. Ele tem uma agressividade maior e tem um lucro maior. Mas não tem tanta segurança.
Então, vocês sempre vão ter que trocar, mano. Não você vai tentar encontrar o teu equilíbrio, não trocar. Vai encontrar sempre o seu equilíbrio entre segurança e agressividade. Segurança e agressividade. Momento de ser seguro, momento de ser mais agressivo, e você vai ter que se moldar ali, mano. Entendeu? Mas você pode Fechou. usar, sim, do jeito que você tá falando, sem problema nenhum. Nada impede você fazer isso, não. Beleza. Tá? Achei que ainda tinha tirado sem. Não, já tinha tirado já. Beleza? Deixa eu ver aqui. Mário, Patrick, mas nesse caso os tópicos são os mesmos. No primeiro caso temos 400 e pouco, no segundo 300. Sim, porque no primeiro você utilizou soro de recuperação. Soro de recuperação, ó, algoritmo de recuperação. Já no segundo, você não utilizou o algoritmo de recuperação. Você voltou para a mão inicial. Entendeu? Aí essa é a diferença. Mas você pode utilizar das duas formas. Mais alguma pergunta sobre isso? Nenhuma pergunta. Show. Agora, eu quero um voluntário, mano. Levanta a mão aí quem quer ser esse voluntário. Ó, Anderson foi o primeiro a levantar a mão. Anderson, tá aí? Com certeza. Pai. Abre o teu histórico aí pra gente. Claro. Calma aí, vou liberar aqui pra tu. Galera, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou explicar para vocês agora, que vocês vão começar a entender como essa matemática ela se torna funcional na vida de vocês, tá? Oh. Não é? Tá aí, né? Não, calma aí. Não, calma aí, que eu que fiz besteira aqui. Cadê tu? Aqui, ó. Achei. Não, mas não tô achando a tua tela. Já abriu a tela? Sim. Ô, Satanás, maldito. Fecha aí de novo. Achei aqui. Não achei não. Não tá aparecendo a tela aqui não. Vou parar aqui. Abre de novo aí pra mim. Pronto. Show, beleza. Ô, rapaz, tem nem matemática aí. O bagulho tá doido do teu lado aí. Abaixa um pouquinho. Tem matemática aqui. Eu tô seguindo o aplicativo só. Não tô fazendo nada sem o aplicativo. Tá certo. Ó, desce mais um Fazendo pouquinho. tudo pelo aplicativo. Aí, para aí. Vamos lá. Aqui, ó. Galera, existe três matemáticas, correto? Deixa eu botar isso aqui para cá, porque agora que eu entendi o que está acontecendo. É porque o Zoom, ele tava a parte da galera, tava tudo no. Agora foi. Tava tudo na tela grande. Aí quando passou para a tela pequena, embolou tudo. Vamos lá. Vamos ver aqui a partir do dia 20, tá? Que é aquela entrada de 6 e 22. Dia 20. A primeira entrada. Aqui. Isso, 6 e 22. Beleza, show. 6 e 18. Galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no mercado, tudo que a gente faz, ela tem uma pequena probabilidade. E essa probabilidade, ela acontece várias e várias vezes de não ter corrido no mercado, tá? O momento onde você vai utilizar um soro de mão cheia, um soro inverso, ou o momento que você vai, sei lá, vamos supor, você entrou para operar, o Anderson entrou para operar, né? O primeiro lote que ele tomou, dia 20, foi ali, ó, tomou um lote. Depois ele acertou duas seguidas, né? Acertou a primeira, voltou para o 0 a 0, né? Tá usando a matemática do aplicativo, perfeito. Voltou com R$1, tentou encaixar os soros. Errou, não encaixou o soro, não é isso? Aí eu voltei para a mão inicial. Voltou para a mão inicial. Sim, porque Fechado. aqui eu só tinha perdido o R$1, entendeu? Porque aí aqui eu recuperei botando 1 em 15. Aí eu recuperei R$1 e fiz essas duas aqui. Sim. Só que, galera, o que você pode observar nesse momento aí? Só sobe um pouquinho. Dia 20. Não, dia 20. Qual foi a primeira entrada do dia 20? Foi lá embaixo, pô. Não, aqui, ó. Foi essa aqui que você viu, só. É porque não, eu tô olhando quando o cara botou uma seta aí. Satanás, então, não sei quem é que tira essa colocou seta aí. não. Eu tô olhando a seta, porra. Eu tô falando, caralho. Eu depois fui ver que tinha mais entrada ali. É porque eu não consigo tirar, tem que ser um abençoado. Produção, ajuda aí, porque eu sou um livro pra essa porra, não sei mexer não. Tira a seta do abençoado aí. Eu vou evitar de ficar falando pra você explicar o trem certo.
Isso, tirou. Ó, vamos lá. No dia 20 ali, no dia 20, 18, você tomou o primeiro lote. Show. Você recuperou, voltou para o 0 a 0, né? E depois voltou com a mão. Beleza, a matemática está linda, perfeito. Tá? Depois você tentou fazer o soro de mão cheia, errou de novo, tentou, recuperou R$ 1. Show. Recuperou, você conseguiu acertar uma, duas, né? Essa segunda mão. Nessa segunda mão aqui, você tomou o loja. Só que olha só, galera, que como começa a seguir um padrão. Achei que era o Patrick que tinha colocado. Não fui eu, não, pai. Se ele colocar essas setas aí, você começa a observar que vai começar a surgir um padrão. Quantas entradas você conseguiu com vitória consecutiva? Foram 3, não foi? Foram 3 vitórias, né? Consecutivas. Acertou 2, depois acertou 3. Só que agora você vai começar a observar, depois que você tomou 2 lojas. Depois que você toma o segundo loja, o primeiro loja, o segundo loja, o que acontece? O mercado ele começa a virar contra você. E aquilo que você acertava, ele vai começar a fazer você errar. Você vai observar, eu não vi o histórico, a gente não viu o histórico todo dele ainda, mas você vai começar a observar que a quantidade de vitórias dele consecutivas vão diminuir e o loss dele vão aumentar. Então, vamos supor, se ele acertou 3 consecutivas aqui, provavelmente ele vai começar a acertar 2, 1, até o mercado virar novamente. E isso é muito importante vocês começarem a prestar atenção, porque com base nisso, vocês vão saber aonde vocês têm que fazer soro de mão cheia e aonde você vai fazer um soro de mão inversa. Porque se ele acertou 3 consecutivas aqui, a ideia é ele tentar fazer uma entrada agora de soro nível 1, pelo menos, tentar fazer um soro nível 1, de mão cheia de novo. Só que ele tomou 2 loss seguidos. Se ele tomou o primeiro loss e o segundo loss, aqui já era para ele ter parado. Parou a sessão. Então ele começa a subir agora. Sobe o teu histórico aí. Show. Ó, agora o mercado virou para... agora o mercado virou a teu favor. Até foi bom isso, né? Calma aí. Você vai me... Onde que a gente estava? Estava no... Onde a gente parou? Você subiu tudo. Subiu aqui em cima. Lá em cima, está lá em cima. É que aí é 19, mano. Aí é 19, 18, sobe ele. Sobe mais. Isso. Tomou 2 lá seguido aqui, ó. Beleza? Você estava aqui. A gente estava aqui no dia 19, dia 20. Aqui, isso. Aqui você acertou 3 seguidas. Beleza. Tomou 2 lá seguidos. O que aconteceu? Ele fez exatamente aquilo que eu falei, ó. Ele só acertou 2 seguidas. Ele não conseguiu encaixar a terceira. Tá vendo? Como ele não encaixou a terceira? Porque aqui o ciclo abaixo, ele mostrou que ele conseguiria acertar até 3 consecutivas. Então, qual era o certo ele fazer aqui agora? É ele virar a mão nessa terceira mão aqui, ó. Porque ele virando essa mão na terceira mão, na mão de 20 e 32, ele ia proteger o andar dele todo e ele ia continuar operando até encontrar o ciclo bom. Então, ó, tomou 3 seguidos, deixa eu acabei de falar. Ele tinha conseguido acertar 3, não foi? Quando ele tomou 2 lojas seguidos, o mercado mostrou que ele ia começar a virar contra ele. O mercado que estava bom começou a se tornar mediano para ruim. E ó, tomou 2 gains seguidos, mediano, 2, não é isso? E agora ele tomou um loja. E sobe um pouquinho, sobe devagar, porque senão vamos perder esse troço. Isso, tomou loja. Aí estava aqui, ó. 32. Aqui em cima. Lá em cima. Isso, 32. Tomou loja, beleza? Aqui, como ele virou a mão, ele pode testar o mercado novamente. Para ver se o mercado vai estar bom para ele. Ele vai tentando fazer o soro térreo normal. Com o mercado ele começou a virar, ele pode usar todo o térreo, a alavancagem, tudo certinho. Aqui, tu fez a matemática perfeita. Tá lindo. Só que preste atenção no que eu quero que vocês prestem atenção. No momento do loss, após a sequência de vitórias. Ali ele vai mostrar para você se o ciclo está saindo de mediano para ruim ou de mediano para bom. Lá no início ele conseguiu acertar 3. Era de fato que ele acertaria 2. Porque ele tomou 2 loss seguidos. Caiu de mediano para bom para mediano para ruim. Depois ele voltou para 0 a 0, mediano. Nem bom nem ruim. Errou 2 seguidos, acertou 2 consecutivas. Aqui ele viraria a mão para não tomar esse loss. Eu viraria. Porque se virasse a mão aqui e colocasse somente o lucro, eu iria ficar no 0 a 0. Não ia precisar utilizar
esse soro galho aqui para recuperar. Mas não tem problema. Você usou a matemática certa. Tu viu? Olha como as duas matemáticas elas se encaixam na certa. Se fosse eu iria perder somente o lucro, estaria no 0 a 0. Ele usou a mão inteira, perdeu e voltou para o 0 a 0. Então a gente está no mesmo lugar nessa entrada. Tanto ele quanto eu. Se ele acerta ou erra, a gente está no mesmo lugar. Beleza? E aqui ele encaixa, aqui ele vai para frente. Bom, beleza, tá lindo, continua subindo. Só que, ó, calma, não sobe muito agora não, fica aí. Isso, parei. Só para isso. Não, para isso. Só para a gente calcular. Aqui ele acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidas. Show, parabéns. Ele acertou 6 seguidas. O loss pode vir a qualquer momento. A gente sabe que a gente não vai acertar sempre. Por isso que a gente faz o térreo e vai voltando e voltando para poder proteger o capital. Só que agora ele vai tomar o primeiro loss dele da sequência. Então, esse ciclo aqui está terminando. Só que se ele teve uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas consecutivas, ele vai conseguir pegar um ciclo com 6 entradas de novo? Não vai. Provavelmente, se ele conseguir acertar uma outra sequência, ele vai acertar uma sequência com 1 ou 2 a menos dessa. Então, a próxima sequência dele, ou vai ser com 4 seguidas, ou com 5 seguidas. Vamos ver se isso vai encaixar. Vai, sobe aí. Isso, aí mesmo. Aí vai não, pode ir para o dia 21, não tem problema não. Acaba aqui. Show. Só para entender como a gente vê essa questão. Isso, a gente mudou o dia, não é? O dia 21. Isso, não, a gente mudou, agora a gente está no dia 21. Isso aí. Segura aí. Ó, e olha a sequência que ele conseguiu acertar no dia 21, a dia 20, beleza. Tomou o primeiro lote, a sequência que ele conseguiu acertar, 3. Ele podia até acertar a quarta. A quarta até é aceitável. Mas ele não ia conseguir acertar uma outra sequência dessa. Só que aqui aconteceu a mesma coisa lá no início. Ele saiu do ciclo bom, com 3, tomou 2 lotes seguidos. Só que agora do ciclo mediano, ele não foi do mediano para o bom. Ele foi do mediano para o ruim. E como a gente calcula isso aqui? Ó, tomou 2 lotes seguidos, acertou a primeira, tomou o terceiro lote. 3 lotes seguidos. 3 lotes, um gain. Ele já começa a ir para o ciclo ruim. E aqui ele começa 1, 2, 3 lojas, uma vitória. Olha o ciclo repetindo ao contrário aqui agora. Lá no dia 21, tu viu que ele fez 3 positivo, perdeu a primeira, o ciclo virou, e aqui ele está fazendo ao contrário. Agora acertou errou 3 consecutivas. Aqui provavelmente ele vai errar de 2 a 3 consecutivas, e depois vai acertar de novo nas próximas entradas. Continua subindo. Então, tomou 2 lojas, tem que parar. É o correto, mas não tem problema. E, ó, vamos lá, de novo. Acertou, tomou 3 lojas seguidos. Olha como isso é muito verdade, ó. Ele acertou aquela de meio-dia e 12, né? Meio-dia e 54. Tomou 3 lojas seguidos e acertou. Exatamente o número que a gente falou que ele faria agora. Então, galera, vocês precisam observar sempre a quantidade de vitórias que você está tendo e a quantidade de lojas que você está tomando. Que com base nisso, você começa a metrificar aonde você tem que fazer os soros inversos para se proteger e aonde você vai ter que fazer os soros de mão cheia para você lucrar mais. Porque se você está vindo de uma sequência de 3 entradas consecutivas com vitória, com um loss, e provavelmente uma sequência de 6 entradas consecutivas com gain, um loss, você pode ter certeza que provavelmente você vai acertar 3 a 4 seguidos. Você pode arriscar um pouco mais. A mesma coisa acontece com soros, quando você tomou loss. Se você tomou o primeiro loss, tomou uma sequência de 3 loss seguidos, a tendência é que você vai errar de 3 a 4 na próxima. Pode vir a acontecer. Só que aí, por isso você limita o loss, você não limita o quem? Porque quando você toma 2 loss seguidos, você para de operar, você não continua. Você vai deixar para operar no outro dia. Porque aí você está tentando limitar o mercado para quando aquele ciclo ruim que você está, não se estenda, não faça com que você perca. Às vezes dá um bug ou dá uma merda na nossa vida, que acontece, que a gente pega 2 ciclos ruins. O que aconteceu com ele? Ele saiu de um horário, respeitou no dia 21, voltou no dia 22, só que no dia 22, o que ele não se atentou? O quê? Porque ele não tinha visto essa aula também. O que ele não se atentou? Ele iniciou o dia com loss, ganhou uma, está no ciclo mediano. Só que ele veio para um ciclo mediano
depois de um ciclo ruim. Esse ciclo ruim dele, ele tinha tomado 2 seguidas. E a tendência é o quê? Ele tomou uma sequência de lojas. Senão ele tinha virado a mão aqui para poder não ficar tomando esse loja aqui. Para pelo menos tomar esse loja e voltar para o 0 a 0. Não tomar o loja. E se ele conseguisse acertar essa mão com a mão virada, acertou essa mão, ele ia ver que o ciclo está saindo de um ciclo ruim, mediano, para um bom. Aí ele ia continuar operando. E ali não tem limite. Mas vamos lá, aqui, ó, de novo. Olha só, sequência de quantos lojas que ele tomou? 1, 2, 3. O 0 a 0 eu não vou contar. Vamos lá, sobe aí de novo. Tomou um ganho. Beleza. Ó. Show. Aí o que eu falei? Depois que ele é uma sequência maior de lojas ou de gain, começa a diminuir a sequência. Tomou 3 lojas seguidos, acertou a primeira, tomou 2 lojas seguidos. Aí aqui ele acertou uma. Provavelmente agora o ciclo está saindo do ciclo ruim para o mediano para o bom. Se ele acertou essa aqui, provavelmente agora ele está começando a encaixar de novo. Aí ele teve que acertar mais 1 ou 2 seguidas. Vamos ver se ele vai. Acabou ou tem mais entradas? Sobe mais. Se der para subir mais, sobe. Acho que está escrevendo. Acho que acabou. A outra foi o dia. Acho que acabou. 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 Então, alguém tem alguma... Não vai histórico ainda não, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Entenderam o que eu estou querendo dizer, galera? Se entendeu, coloca 1. Se não entendeu, coloca 2, que eu vou fazer um resumo de novo do que eu estou falando para vocês. Show. Com base nisso, rapaziada, ó, Leonardo não entendeu. A quantidade de gain de vitória, Leonardo, é o que vai te mostrar qual ciclo você está. Se você tomou 2 lojas seguidos, você está entrando num ciclo ruim. Se você tomou um loja, você está num ciclo mediano. E isso se reflete no histórico dele aqui. Tá vendo? Quando ele tomou 2 lojas seguidos aqui, ele estava num ciclo horrível. Ele fez mais uma entrada na medida 52, tá vendo? Medida 52, ele fez mais uma entrada. Tentou sair desse ciclo ruim. O ciclo estava péssimo. Não ia adiantar. Mas olha só a sequência de quantidade de lojas que ele tomou. Tomou 3 lojas seguidos. Ah, não. Aqui, eu fui no outro dia, né? Desculpa. Nesse aqui eu não vou contar, não. Vou contar somente do medida 52 para cima. Aqui, no medida 52, ele começou com 1 loja. Só que realmente ele veio de uma sequência de lojas anteriores. Então, ele saiu de um ciclo ruim e iniciou o próximo ciclo ruim. No máximo, aconteceria ficar no meio a meio. Ele nunca sairia do ciclo ruim e entraria direto no ciclo positivo. Raras oportunidades que isso acontece, mano. Às vezes pode acontecer que no mercado tem de tudo, mas é raras oportunidades que acontece isso. Então ele saiu do ciclo ruim, entrou ali na medida 52, no ciclo ruim. Do ciclo ruim ele entrou para o ciclo mediano na medida 54 e na medida 58 consolidou para ele um ciclo ruim. Ou ele ia ficar no meio a meio, ganhando e perdendo, ou ele entraria no ciclo ruim. E ele tentou entrar na 1 hora, e 1 hora consolidou para ele o ciclo ruim. E confirmou de novo. Aí fechou, né? Aqui ele fechou, né? Aqui outro dia. E ele fechou o ciclo ruim de novo. Fechou mais um ciclo ruim. E, ó, na 23, né? Nas 11h39, ele entra mais um ciclo para operar. Só que ele entra mais um ciclo para operar depois de 2 ciclos ruins. E ele entra de novo com um ciclo ruim, perdendo. Então, aqui não era nem para ele continuar. 3 ciclos ruins. Era para ele ter parado aqui já. Nem ter arriscado essa terceira. Arriscou, voltou para o 0 a 0, não tem problema. Foi mais uma, ganhou. Ganhou essa aí, beleza. Só que, ó, o ciclo estava ruim. Tu acha que ele ia ganhar aqui agora e iria ir para o ciclo bom logo de cara? Não ia, pô. Não ia. Ele ia começar a perder. Só que aqui, ó, foi para o ciclo bom. Voltou para o 0, voltou para o ciclo meio a meio. Né? Ganhou essa aqui, na 11h51. Depois ele perdeu 2 seguidas. Ganhou mais uma. A tendência é que ele não continue nesse ciclo. Ele já diminuiu a quantidade de lojas que ele tinha. Ó, nas primeiras, ele estava perdendo 3 seguidas, e perdeu, e ganhava. Agora ele ganhou na 11h51, perdeu 2 e ganhou na 6h1. Então a tendência é que o ciclo comece a mudar. E esse ciclo ele vai mudando de acordo com as entradas que você vai fazendo. Conforme você vai ganhando, você vai identificando um ciclo bom.
Conforme você vai perdendo, você vai identificando. Agora, um macete, galera, um pulo do gato. Eu acertei 6 seguidas. Pum, meti 6 vitórias seguidas. Eu nunca na minha vida vou aproveitar o ciclo bom tentando fazer fazendo um soro nível 100 na próxima entrada. Você vai sempre dividir a quantidade de gain que você teve por 2. Então, se eu fiz ali 6 seguidas, tenta fazer um soro de mão cheia até nível 3, que é a garantia maior que você consiga acertar esse soro nível 3, do que você tentar fazer 6 vitórias consecutivas novamente. E ali você vai saber. Depois da terceira mão, você já pensa assim, ó, vai vir um loss a qualquer momento. Eu preciso proteger o meu capital. Aí você entra com os soros inversos. Pum, perdeu? Tá lindo. Pum, ganhei? Tá lindo. Continuo. Ganhei uma, ganhei 2. Perdi a terceira? Não tem problema. Você já esperava que isso aconteceria. O ciclo de bom, ele está começando a ir para mediano. E eu vou começar a me adaptar para ali. E eu começo a fazer. Tá entendendo como funciona? Alexandre, agora explodiu a mente aqui. Caraca, meu irmão. Então é assim que faz a identificação do ciclo. Top. Porque aqui a matemática, o número vai sempre falar para você, mano. É só você observar, entendeu? E você vê que os números se repetem. Não uma vez ou outra, eles vão se repetir o tempo todo. Pode abrir o seu histórico. Você vê quando você tem mais 2, 3 sequências de lojas, você vai ter 1 ou 2 entradas de vitória, aí você vai ver que na terceira entrada você não encaixou, você vai ver que vai repetir de novo. Mais 2 entradas de lojas, mais 3 entradinhas de lojas. Aí você vai identificar qual ciclo que você está indo. David Teixeira, se eu respondi sua pergunta já, pode abaixar a mão, tá? Anderson Toledo, pode falar. Toledo, é isso. É Toledo, pô, o nome do meu pai. Eu entendi sim, Patrick. Eu entendi, pô. Entendi bastante coisa. Então não era nem para eu operar mesmo que mude o dia, porque tipo, eu prefiro tomar só 2 lojas no dia, né? Aí eu viro no outro dia porque aí eu penso que tipo, o ciclo reseta, sabe? Que aí eu posso começar a ter um ciclo bom. Ou não, agora quando eu tomar uns 3 lojas aqui, por exemplo, eu não opero no dia 23. Como é que eu faço, então? Ou você opera no dia 23, ou você só volta com lucro, ou volta com uma mão mais baixa. Porque para você identificar se o ciclo vai mudar, você vai ter que operar. Não tem como, entendeu? Você vai ter que operar. Só que aí você pode evitar uma pancada maior. Que é uma pancada maior. Você não vai tomar 3 lojas seguidos de novo. Você já vem no ciclo único 2 lojas. Tomou 1, você pode parar um pouco, você pode tomar mais 1. Para ali. Entendeu? Não continua. Por isso são 2 entradas de game, 2 entradas para loja. Não são 5, 6 entradas. Porque no momento que eu tomo a primeira, eu já posso começar a identificar qual ciclo que eu vou estar. Se eu tomei o primeiro loja, tomei o segundo loja, o ciclo não mudou, tá ruim para mim da minha forma. Porque o ciclo, ele não vai identificar somente o mercado. O ciclo não é somente pelo mercado. O ciclo pode ser o seu ciclo emocional, pode ser o ciclo do mercado, pode não estar encaixando, pode ser o horário, pode ser um monte de coisa que está afetando você, não o mercado. Entendeu? Porque o ciclo é pessoal. Por que o ciclo é pessoal? Quantas vezes vocês operam, todo mundo junto, operando no mesmo dia, tem gente que faz dinheiro, tem gente que não faz. Tem gente que estopa. E cada um num ciclo diferente, usando os mesmos gatilhos. Como que isso acontece? O problema não está no ciclo, está em você. Está no seu emocional com aquele ciclo, com aquela situação. Uma coisa em casa, uma coisa no trabalho, você não está com a cabeça boa, ou sei lá, pode ser qualquer coisa. Mas no momento que você começa a identificar isso dentro do gráfico, dentro do histórico, você começa a identificar os momentos que esse ciclo acontece. Momentos que esse ciclo acontece, você sabe aproveitar ele da melhor forma possível. Só responder aqui o David, né? David falou, não, David pediu para responder, não? Então, depois de 3 entradas, é bom se eu for soros inversos. Depende, mano. Depende do que você está fazendo. Pode ser dependendo da terceira mão, quarta mão, porque normalmente 4 mãos você consegue fazer o térreo de qualquer. Um térreo, né? Faz um térreo, dependendo de fazer 5x, aí você vai aumentando, a 18, a 10, vai aumentando a quantidade. Mas a questão não é você fazer um soros inverso, é você identificar se o mercado é propício para você fazer a 5x, a 10x ou 18x. Porque no momento que você acertar 3 seguidas, você viu que o mercado está bom para você pode fazer 5x. Talvez, entendeu? Aí você pode fazer 10x, você vai identificar o ciclo ali. Você vai saber o que o mercado está fazendo. Fala, Rafael.
Era essa dúvida aí que eu tinha aí sobre depois da terceira entrada. Então, por exemplo, se eu fechar, por exemplo, a 10x, tá? No Só um caso. segundinho, só um segundinho. Só um segundinho, Tá, Rafael. Pode continuar tá falando, tá? ouvindo? Ah, tá. No O caso. Anderson. Não, só um segundinho, só um segundinho. Rafael, o Anderson, fecha o gráfico aí. Vou pegar mais um gráfico só para a gente ter certeza do que a gente está falando, beleza? Adriane, abre o teu gráfico aí para mim. Pode continuar falando agora. No caso, se eu fechar, por exemplo, a 10x, o meu psicológico parece que não deixa eu começar utilizar o lucro. Você aconselharia começar com a mão inicial ou parar de vez, então? Voltar com a mão inicial de novo? Então, mano, aí que tá a beleza do negócio. Aí que tá o gostoso. Tá certo. Não tem problema você só usar o lucro. Não tem problema você voltar para a mão inicial. Você vai se sentir ali disposto a fazer aquilo. Não tem problema. Tanto faz. Entende? Contanto que você consiga identificar o ciclo e consiga utilizar a matemática, você vai conseguir fazer o lucro. É fato. Mas você não precisa se apegar, tipo assim, pô, aqui vai ser melhor. Não. Você vai sentir no momento, porque você vai ver o teu ciclo. Entendeu? Você vai ver o seu histórico. Coloca no dia 20, dia 22, pode ser? Dia 20, dia 22. Entendeu? Então não tem problema, mano. Tá lindo de qualquer jeito, só vai, filho. Entende? Não tem muito segredo. Aí, dia 20, show. Beleza, dia 20, vamos lá. Ó, na 4h, 4h10 da manhã, acordou cedo para operar, meu pai. Ela iniciou com uma mão ruim. Tá vendo? Olha como isso funciona. Olha como isso é verdade que eu estou falando. Olha outras duas mãos dela, anterior. Ela veio de um ciclo ruim, iniciou o dia num ciclo ruim. Qual é a probabilidade do mercado acontecer? Mediano para ruim. Não é? Então, ela entra primeiro tomando loja, na 4h10. 4h11, ela entra para o ciclo mediano. Perde uma, ganha uma. 7h06, ela entra lá com o primeiro loja. 7h10, ela toma um segundo loja. Tá para mediano para ruim. Olha de novo o ciclo mudando. Agora, da 7h12, ela entra a primeira com gain. Se ela entrou com gain, o ciclo ruim fechou. Se esse ciclo ruim fechou, ela vai para onde? Ela vai para o mediano. Então, ela vai ganhar uma, vai perder uma. E olha aqui de novo. 7h12, ganha uma, perde uma. 6h16. Tá vendo? E ela entrou com martingale. Aí isso prejudicou um pouquinho mais. 6h16, o outro dia, ela fechou o dia aqui no mediano, né? No outro dia, ela voltou com a mão inicial, ganhou. Só que aqui, ela volta novamente para poder fazer, entra no ciclo ruim. Das 6h36, 6h37. Só que aqui acontece uma coisa que raramente acontece. E vocês nunca podem contar com isso. Que é o quê? Sair do ciclo ruim e entrar direto em um ciclo bom. Beleza? Isso é muito ruim de acontecer. Acontece no mercado, porque no mercado, assim como eu falei, no mercado sempre pode acontecer qualquer coisa. Mas tome cuidado com isso. E aqui ela inicia um ciclo bom, ó. Primeira, segunda, terceira. Se ela já acertou 3 consecutivas, a tendência é que possa vir um loja. E se esse loja vir, o que ela tem que fazer? Entrar com os soros inversos, começar a diminuir a mão, porque acertou já 3 consecutivos. E no mercado, ela não tinha acertado nada. Estou operando na aula. Beleza? Tava mesmo, né? Agora que eu vi, verdade, hein? Então, ela começa a virar a mão dela e a virar o ciclo dela. Tá vendo? Começar a virar o ciclo dela. Só que ela não encaixou nenhuma entrada com 3 consecutivos. Foi o maior número de vitória dela. Se ela tentar fazer 4, a quarta mão aqui, ela vai tomar. Ela provavelmente é a tendência que ela tome essa quarta mão. Então, ela vai tentar fazer o quê? Faz um soro nível 1. Faz uma entrada com soros inversos. Beleza? Porque aqui ela já começa a proteger o lucro dela para caso o mercado saia de um mercado ruim para um bom, de um bom para um ruim, ela comece a desenvolver. Beleza? Então é isso. Entendeu, Adriane? Acho que ela está montada. Mas é isso, rapaziada. Então, essa aqui foi a nossa primeira aula. Nas próximas aulas, a gente vai pegar mais alguns históricos e vamos continuar fazendo a mesma coisa, para vocês pegarem bem isso, tá bom? Mas espero ter respondido a pergunta de vocês. Deixa o feedback de vocês lá
lá no grupo do WhatsApp, tá? Sobre a aula de hoje, se vocês gostaram, se não gostaram. E tá mandando mensagem caso vocês tenham alguma dúvida. Amanhã no mesmo horário, tamo aí, beleza? Fechado? Fica com Deus, rapaziada. Tchau, tchau.